Fala galerinha, tudo beleza? Vamos lá então dar continuidade ao nosso conteúdo de Química. Então vamos relembrar só alguns conceitos, tá? Como nós já vimos nas aulas anteriores, é possível identificar a localização de um elemento químico a partir da sua distribuição eletrônica, utilizando-se o diagrama de Linus-Pauling, né? E faz aqui a distribuição de níveis e subníveis. Lembrando que os níveis eletrônicos eles variam, são chamados também de camadas eletrônicas, eles variam de 1 a 7, enquanto as famílias, nós vamos estudar as famílias de 1 a 8. Né? Lembrando que nós nomeamos essas famílias como família A, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Mas o assunto da nossa aula de hoje será, na verdade, agora a distribuição eletrônica de íons. Né? Lembra, o que são íons? Íons são elementos químicos, né? Átomos de elementos químicos que ganharam ou perderam elétrons. Né? E o fato de ganhar ou perder elétrons altera a distribuição eletrônica desse elemento. Tá? Então, vamos pegar, por exemplo, o sódio. Nós temos aqui o sódio na família 1, a família dos metais alcalinos. Vamos colocar o sódio aqui no canto. O sódio ele tem número atômico 11, né, o que indica que ele possui 11 prótons. Vamos só lembrar isso então, né? Possui 11 prótons. Ele vai possuir então, no seu estado fundamental, 11 elétrons. Né? São as informações que são necessárias nesse momento para uma distribuição eletrônica. Não vamos entrar em questão de massa, nem nêutrons, nem nada do tipo. Tá? Se ele possui 11 elétrons, quer dizer então que nós teremos que fazer a distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Linus-Pauling até chegar no número 11, né? De 11 elétrons. Vamos lá então. Lembrando que a distribuição eletrônica existe uma sequência que deve ser obedecida. Então nós temos aqui um S2, 2 S2, já foram então 4 elétrons, 2 P6, temos então agora um total de 10 elétrons, né? E por último então 3S1. Percebe-se então que a distribuição eletrônica para o sódio ela fica como 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, sendo portanto aqui o nível 3 como a camada mais energética, né? Lembrando que a camada ela indica o período, né? Então estaria no terceiro período, aqui, né? No terceiro período da tabela periódica. Uma flecha espetacular aqui que eu estou fazendo. Tá? Então o sódio estaria aqui no terceiro período da tabela periódica e na família 1 por possuir um elétron em sua camada de valência, né? Na sua última camada. Então nós percebemos também que o sódio realmente está aqui na família 1, família dos alcalinos, e no terceiro período. Tá? Ok, isso nós já sabemos fazer. Né? O que nós vamos aprender a fazer agora? A distribuição de íons. Né? Nós sabemos que elementos químicos podem ganhar ou perder elétrons. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, o sódio ele é um metal, e o sódio ele pode ser encontrado nas ligações químicas como sódio, vou colocar aqui, Na+. O que significaria esse Na+? Né? Lembrando que o mais indica que agora, nesse átomo de sódio, existe um próton a mais do que um elétron. Vamos fazer então a análise da quantidade de prótons desse sódio. O sódio continua sendo sódio, portanto ele continua tendo 11 prótons.
Porém, agora, o que aconteceu? Esse átomo de sódio está como na forma de um íon, né? Então ele perdeu um elétron. Portanto, agora, esse átomo de sódio possui 10 elétrons. É a partir daí que a gente vai, então, realizar a distribuição eletrônica. Então, vai ficar um S2, 2S2, 2P, 6. E aí chegaríamos, então, a 10 elétrons. Percebam que agora, essa distribuição eletrônica ela não possibilita mais encontrar o sódio na tabela periódica, né? Não é mais possível. Por quê? Porque a organização dos elementos na tabela periódica depende que os elementos estejam sempre no seu estado fundamental, ou seja, sempre com a carga elétrica zero, né? Neutro, com o mesmo número de prótons igual ao número de elétrons. Tá? Aqui nós vemos que esse átomo de sódio possui 11 prótons e 10 elétrons, ou seja, o sódio perdeu um elétron. E aqui só adiantando, né, para vocês saberem por que isso acontece, é porque, na verdade, os elementos químicos eles realizam ligações químicas procurando sempre a estabilidade. Se a gente olhar aqui, ó, o átomo de sódio possui 11 prótons e 11 elétrons, né, no seu estado fundamental. Não ficou legal aqui, ó. Tá? Número atômico 11, 11 prótons e 11 elétrons. Quando ele perde um elétron, automaticamente ele passa a ter a mesma quantidade de elétrons do neônio, que é um gás nobre, né? E todos os gases nobres são extremamente estáveis. Tá? Isso quer dizer o quê? Que quando o sódio consegue igualar a sua configuração eletrônica à do neônio, porque se a gente pegasse o neônio, vamos pegar o neônio aqui, ó. Vamos pegar o neônio e vamos colocar o neônio aqui. Ficou meio cortado, mas não tem problema. Se a gente pegasse o neônio, a distribuição eletrônica do neônio seria exatamente igual à distribuição eletrônica do sódio mais. Tá? Ou seja, na verdade, então, o sódio perde um elétron para alcançar a estabilidade de um gás nobre, nesse caso, do neônio. Tá? E por isso a gente vai perceber que o magnésio, que tem aqui número atômico 12, vai perder 2 elétrons para se igualar à estabilidade também do neônio. Tá? Por isso que os metais da família 1 sempre irão ter um elétron na camada de valência e sempre irão perder esse elétron da camada de valência, sempre buscando a estabilidade, ou seja, buscando a mesma configuração eletrônica de um gás nobre. Tá certo, galera? Então, esse daqui foi um exemplo para um íon positivo, né? Um cátion, né? Um elemento químico que perdem elétrons, no caso aqui do sódio. Né? O sódio perdeu um elétron. Nós vamos fazer também a distribuição eletrônica para elementos químicos que ganham elétron. Tá ok? Então, galera, só retomando aqui, nós vimos então um exemplo, né, de um cátion, né, a distribuição eletrônica do sódio, a distribuição eletrônica terminada em S1, e a distribuição do sódio mais, ou seja, o sódio que perdeu um elétron, né, e se igualou a um gás nobre, né, na sua distribuição eletrônica, ficando, portanto, vamos colocar aqui de novo a distribuição, para a gente comentar um outro detalhe também que é interessante, que eu deixei de comentar no outro vídeo. Né? Vamos colocar a distribuição aqui do sódio no seu estado fundamental.
1s2, 2s2, 2p6, opa, p6 e 3s1. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouco mais fácil. Então, essa configuração eletrônica do sódio no seu estado fundamental. Percebe então um elétron na camada de valência. Já o sódio mais, vou colocar o sódio mais aqui para cima, o que acontece com ele? Vou aproveitar essa mesma configuração eletrônica, vamos colocar aqui. Essa última camada, essa última configuração aqui, ela deixa de existir, Esse elétron não existe mais. E o que a gente percebe? Que essa configuração agora do sódio, esse sódio que perdeu um elétron, ela passa a ter a sua camada de valência sendo a camada 2. O que antes era a camada 3 com um elétron, agora passa a ser a camada 2 com 8 elétrons. Então, daí vem também a teoria do octeto, dos elementos buscarem 8 elétrons na camada de valência. Que a gente vai discutir isso quando nós entrarmos em ligações químicas. Então, é só uma informação que não entrou no outro vídeo, que eu acho que é importante de a gente estar debatendo também. Vamos fazer agora então um exemplo de um elemento químico que ganha elétrons. Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar um elemento com um número atômico baixo. Vamos pegar aqui o flúor, chegando aqui na tabela periódica. Nós temos o flúor, número atômico 9. Então, vamos colocar o flúor aqui. Vou colocar o flúor de vermelho também. Então, temos o flúor. O número atômico do flúor é 9. O flúor no estado fundamental. E vamos obter as informações então. O flúor no seu estado fundamental, como o seu número atômico é 9, quer dizer que ele tem 9 prótons. E se ele está no seu estado fundamental, ou seja, a carga elétrica zero, ele não apresenta nenhuma carga, quer dizer que ele tem 9 elétrons também. Sendo assim, podemos prosseguir com a distribuição eletrônica. Então, a distribuição eletrônica do átomo de flúor seria 1s2, 2s2, 2p5. Lembrando então, o flúor ele possui, como camada de valência a camada 2. Então ele está no segundo período. Eu vou reforçando esse tipo de coisa para que vocês não se confundam, para a gente ir revisando. Então, segundo período da tabela periódica, e ele possui aqui 7 elétrons em sua camada de valência. Então, olhando aqui, vamos lá colocar então 7 elétrons na camada de valência. Acho que deu para entender aí. Então, o flúor, no seu estado fundamental, está no segundo período. Vamos olhar lá na tabela periódica. Segundo período. Segundo período, lembrando que é essa linha aqui. Segundo período. E se ele possui 7 elétrons na camada de valência, quer dizer que ele está na família 7, que é essa família aqui. Temos aqui então o flúor no seu estado fundamental. Beleza. Mas o flúor, ele participa de ligações químicas. E nessas ligações químicas ele vai buscar também a estabilidade.
Percebe-se que diferente do sódio, que tinha o número atômico 11, o sódio aqui, ó, número atômico 11, que tinha que perder um elétron para se igualar ao neônio, o flúor precisa ganhar um elétron para que isso aconteça. Vocês conseguem enxergar isso? Porque ele já tem 9 elétrons, então ele precisaria ganhar apenas mais um. Enquanto que para o sódio não seria nada interessante ganhar mais 7 elétrons para se igualar ao seu próximo, aqui, ó, a um próximo gás nobre, que seria o argônio nesse caso. Tá? Voltamos ao flúor então. O flúor já tem 9 elétrons, então o flúor sempre ele é encontrado na forma de F- nas ligações químicas. Vamos colocar aqui então F-. O número atômico continua o mesmo, tá? Só que agora o F- ele é um indicativo do quê? Ele é um indicativo de que esse átomo de flúor, agora ele ganhou um elétron. Então, se a gente for fazer aqui, obter as informações, o flúor ainda terá 9 prótons, terá agora 10 elétrons. Então, a sua distribuição eletrônica ficará 1s2, 2s2, 2p6. Percebe que foi adicionado aqui um elétron nessa última camada. Enquanto o flúor no seu estado fundamental era P5, 2p5 ao final da distribuição eletrônica, esse vai passar a ser P6. E aí ele alcança a mesma coisa que o sódio alcançou aqui, né? Que são os 8 elétrons na camada de valência. 8 elétrons na camada de valência. Tá? Então, o sódio alcançou os 8 elétrons da camada de valência quando ele perdeu seus elétrons, perdeu um elétron. O flúor também alcança. Percebe que a configuração eletrônica do sódio mais e do flúor menos ela é igual. Por quê? Porque nada mais é do que a configuração eletrônica do neônio. Ou seja, ambos os elementos buscaram uma configuração igual à configuração eletrônica do neônio. Buscaram a estabilidade. Um teve que perder um elétron para alcançar essa estabilidade, enquanto o outro teve que ganhar um elétron para alcançar essa estabilidade. Então, o flúor também ficaria agora aqui com a camada de valência continuaria sendo a camada 2, só que agora com 8 elétrons. Então, assim como o sódio, o flúor também teria os seus 8 elétrons na camada de valência. Vou deixar aqui do lado aqui. Certo, galera? Por isso que quando nós entrarmos, né, em breve a gente vai entrar em ligações químicas, vocês vão ouvir falar na regra do octeto. O que é a regra do octeto? É essa regra que os elementos perdem ou ganham elétrons, sempre buscando ter 8 elétrons na camada de valência. E por que isso? Porque quem tem 8 elétrons na camada de valência são os gases nobres. Tá? Então, todos os gases nobres possuem 8 elétrons na camada de valência. E por isso, a regra da estabilidade será baseada nessa última coluna aqui, que é a família 8, que é a família dos gases nobres, que são os elementos mais estáveis, né? Elementos que não necessitam da realização de ligações químicas para alcançar a estabilidade. Então, de uma forma geral e resumida,
esses elementos, os outros elementos químicos, eles irão se apresentar com perdas e ganhos de elétrons, sempre buscando igualar as suas configurações eletrônicas a de algum gás nobre, tá certo?